Fala galera, mais um JMcast, temporada de inverno, Campos do Jordão, e eu sempre trazendo pessoas relevantes para o podcast, pessoas que têm resultados, e essa pessoa que é meu amigo, é um grande empresário, é meu sócio, e ele tem um resultado muito expressivo num ramo específico. Aliás, o resultado é tão grande que ele é o maior desse ramo. Então, se você está ligado ao agronegócio, você precisa escutar esse podcast. Você que conhece alguém do ramo do agronegócio, também encaminha esse podcast para a pessoa, para ela poder escutar. Eu estou com ele, que é o maior consultor tributário e de soluções para o agronegócio. Seja muito bem-vindo, meu amigo Altair! Uma salva de palmas! Ei, Rony, ó. Tá emocionado, cara. Johnny, é um prazer estar aqui. É minha terceira vez. Terceira vez, aliás. Olha, é o terceiro. Eu nunca gravei tanto podcast na vida como gravei com esse cara. É o terceiro, ele é o primeiro cara que eu gravei 3 vezes, 3 podcasts. É o único por enquanto. É o primeiro e único por enquanto que eu gravei 3 vezes. Já gravei 2 vezes com o Joel J, 2 vezes com o meu sócio Rony. Já gravei muitas vezes também com outros sócios, mas com pessoas que estão, inclusive, fora do nosso ecossistema do Serac, na verdade, ecossistema Serac. Você é o primeiro, cara. Legal. E é o que você nos ensina, ser intencional. Então, para mim, estar aqui com você também é importante, porque a gente traz autoridade, aquela coisa. Mas a intencionalidade, eu vejo que é algo fundamental, principalmente nós, empresário, né? Então, temos que buscar essa intencionalidade, saber o porquê. Por que eu estar aqui? Por que estar no meio de um profissional como você, uma pessoa que influencia, uma pessoa de mente, que traz muitas ideias, tem uma comunidade. Então, são pessoas que nos inspiram, né? E para mim, estar junto do seu lado, sempre aí trocando, aprendendo, cara, é intencional. Cara, foi muito legal. E ser intencional, não existe liberdade sem intencionalidade. E eu gosto muito de estar próximo a vocês. A gente estava conversando, eu, você, sua esposa, seu filho, sim, aqui. E a gente já está com várias ideias e coisas legais, coisas grandes que estão por vir. E hoje você vai tratar sobre isso nesse podcast. E nesse meio, Altair, nesse meio do agronegócio, o que hoje está em alta no agronegócio? Eu sei que você é muito especialista na recuperação do ICMS para o agronegócio, né? Sim. Então, fala um pouquinho para a galera já começar com esse conteúdo porrada. Quais são as oportunidades que você vê e como que você trabalha nesse sentido? Ou quem quer trabalhar também com esse mercado, o que precisa ser feito? Legal. A parte do agro, né? Assim, em termos estatísticos, hoje é um dos principais produtos do nosso produto interno bruto, que é o PIB. Então, o agronegócio ele é relevante hoje dentro do Brasil. E principalmente eu que estou no interior, do estado de São Paulo. Cara, o nosso início foi o agro. Né? Eu comecei trabalhando ali, abrindo porteira ali com o produtor rural, recuperando o crédito ICMS. E o agro ele tem muita oportunidade, principalmente no âmbito tributário. Então, hoje, a gente dorme, acorda, tem mudança na legislação, seja no estado, seja no município, seja federal, constantemente tem mudança. E o agro, ele é também impactado com essa mudança. E é onde que gera as oportunidades, principalmente no âmbito tributário, né? Então, tanto na parte federal, na parte estadual, então sempre tem oportunidade. E nós estamos aí há 22 anos no mercado, trabalhando, né, muito forte no agro. Então, essas oportunidades, elas estão aí. Nós temos trazido bastante cases de sucesso. E uma das coisas que aconteceu recentemente com a gente, que foi uma virada de chave para nós, muitas indústrias e revendas têm nos procurado para fazer a recuperação de PDDs. Ou seja, inadimplências que estão dentro dessas empresas, e nós temos feito um trabalho junto a essas revendas, revendas de tratores, revendas de insumos, revendas às indústrias de tratores e as indústrias também de insumos. Então, dentro do agro, realmente a gente tem se posicionado, nós somos hoje a maior consultoria de recuperação de tributos hoje para o agro. Nós somos uma empresa relevante, e é até interessante, né, John? Esses dias você fala muito de posicionamento, né? Para mim isso é uma virada de chave. E eu joguei na IA, né? Eu fui lá com a IA, falei, IA, quais são as 10 principais indústrias hoje do agronegócio?
4 são minhas clientes, são meus clientes. Aí eu falei, nossa, que coisa interessante. Aí eu fui, revendas de insumos. 5 das principais revendas de insumos são meus clientes. Eu trabalho para essas revendas, fazendo inclusive esses trabalhos e muito mais. Que aí eu trago planejamento tributário, eu trago recuperação de teses tributárias, PIS e COFINS, imposto de renda e principalmente o ICMS, que é um dos nossos produtos que é um diferencial da nossa empresa. Então, Johnny, assim, o agro tem muita oportunidade, principalmente no âmbito tributário. Muito bom. E às vezes a pessoa fala assim, mas é tão específico isso, né? Como que um profissional que queira trabalhar no agro e que vê você hoje como uma referência, ele pode começar, né? Como que foi o seu começo? Olha, Adriano, no meu começo, assim, é interessante porque eu era jogador de futebol, meu amigo. Fui jogador profissional. Legal, que legal. Né? Até antes disso... Até que idade? Eu joguei até os 24 anos. Até os 24. Fui profissional, fui campeão paulista da 2ª divisão com o Taquaritinga, fiz base na Portuguesa aqui em São Paulo, joguei em vários times. Você chegou a jogar no Canindé? Joguei no Canindé, mas era mais categoria de base, né? Então minha base foi aqui, depois fiz base Taquaritinga, Inter de Bebedouro, Olímpia e depois fui profissional. Profissional no Taquaritinga, no Atlético Monte Azul, União Barbarense. E ali depois eu encerrei essa parte do futebol e comecei no âmbito tributário. Então, para mim, o começo no tributário, né, foi uma oportunidade que um amigo meu me concedeu, né, que é o Fernando, ele era de Barretos, ele concedeu, ele era contador né, na época, e ele falou, Alter, vem aqui, começa a trabalhar comigo aqui. E eu comecei ali a desenvolver um trabalho com ele, com a recuperação de ICMS. Então, eu comecei a fazer a prospecção, ali foi o meu início, então, ou seja, foi ali onde eu aprendi, dei os meus primeiros passos. E na época que você mexer com crédito ICMS era na máquina de escrever. Então, você tinha que montar a relação de entrada e saída, montar a DECAP, que era o demonstrativo que é onde fazia toda a inscrição estadual. Então, tinha que fazer o livro de registro de entrada, tudo manual. Então, ali foi o meu início que eu aprendi a mexer com crédito. Você tá falando até a sua idade, irmão. Você não parece ter essa idade, não, cara. Que isso, hein? Mas esse trabalho manual é complicado. Né? Mas é o período mais antigo, né? Então, e isso também, essa parte histórica, ela é importante, porque toda a legislação, quando você vem, ela tem um contexto, né? E quando você participa de todas as mudanças, você se torna um profissional melhor. Né? Então, hoje, eu falo sempre dessa parte. Eu participei lá atrás, do início, fazendo registro de livro, manual. Né? A gente começou ali fazendo os primeiros passos ali, levando o posto fiscal. Tinha que carimbar a nota no posto fiscal para fazer transferência de crédito. Quando você participa de todas essas mudanças, depois começou a parte eletrônica, e hoje você constituir o crédito, tanto para produtor quanto para empresa, hoje é tudo eletrônico. Mas eu constituí lá atrás, Johnny, com essa parte manual, né? Então, até para a nossa comunidade de contadores, nós temos muitos colegas, eu sou contador de formação, que também vivenciou essa parte mais histórica. E muitas vezes não acabou evoluindo, né? Então, e dentro do contexto, a parte tributária, ela traz oportunidades, né, para que o contador possa remunerar melhor, possa ter uma remuneração melhor ali, possa agregar valor dentro do agro ou para as empresas que ele trabalha. Então, a área tributária é algo muito interessante e importante para o nosso meio contábil também. Você tem muitas parcerias hoje com contadores? Sim, sim. Como que funcionam essas parcerias? O contador, às vezes, que está assistindo a gente, que não sabe como entrar nesse mercado e quer ter um parceiro, aliás, quer trabalhar com o maior parceiro, né, do agronegócio, que é a sua empresa, que é você, na sua empresa, na sua pessoa. Como que é essa parceria? Como é que funciona? Legal. A parceria com o escritório de contabilidade, a gente tem uma remuneração, a gente cobra, né? Eu cobro sempre da empresa, né, uma porcentagem em cima daquilo que nós trazemos. O empresário, a empresa ela não tem que pagar nada antecipado, a gente faz no pró-sucesso. Tá? E, consequentemente, quando eu tenho um trabalho junto com o escritório de contabilidade, que muitas vezes o escritório de contabilidade ele é a pessoa de confiança desse empresário.
Então é muito mais fácil eu ter uma parceria, um desenvolvimento, um relacionamento com ele, até porque aquilo que nós estamos agregando para o cliente dele é algo que muitas vezes ele não tem aquilo como prateleira dentro da escrituração, dentro do trabalho dele. Então a gente agrega valor. Então a gente tem um repasse desse comissionamento para o escritório também. Então a gente tem essa política e muitos escritórios, né, até a nossa entrada dentro do clube também nos proporciona isso, a ter um relacionamento com o escritório de contabilidades para que nós possamos agregar valor. Porque muitas vezes esse empresário, ele está lá, ó, a situação do nosso cenário hoje do país, taxa de juro, teto. Financiamento, saiu agora uma reportagem, o Plano Safra é inviável hoje para o agronegócio. Então, ou seja, aquilo que era o fomento, a máquina motor do nosso país, que é o agro, então você pega custeio, financiamento, toda essa situação que nós encontramos na parte de carga tributária, né? Então, Trump lá tributando, tudo tem reflexo. Então você pensa, não, uma guerra que acontece lá em Israel, vai ter algum problema aqui na sua mesa? Vai. Por quê? Uma guerra que acontece lá impacta no petróleo. O petróleo é a base, é um dos principais custos desse produtor, desse pessoal do agro, é o óleo diesel, e isso vai impactar no custo dessa comida. Então, na hora que o contador ele traz uma parceria conosco para que nós possamos agregar mais valor no trabalho dele, é onde que gera essa sinergia. Então, hoje eu vejo que você poder trazer mais oportunidade para esse empresário, porque ele já tem todo esse impacto que ele sofre, tanto o empresário rural, tá? Quanto o empresário mesmo, que tem ali a sua empresa, que está ligado ao lucro real, que está pagando o ICMS, ou que está deixando de pagar o ICMS, dentro do contexto ele está acumulando esse ICMS, então a gente consegue gerar oportunidades ali para esse contador, para esse empresário. Altair, e você acredita que esse é um momento propício para ajudar o empresário, principalmente do agronegócio? Por que eu estou te perguntando isso? A gente está num momento que vai começar a transição para a reforma. Boa. Né? Então, até 2032, a gente vai ter um cenário aí rodando 2 sistemas em paralelo, e eu vejo que no mercado, principalmente na parte de recuperação, talvez as empresas não vão ter tempo suficiente se elas não começarem a olhar para isso agora. Lá depois da reforma não vai haver mais esse tipo de possibilidade. Como é que funciona por causa do agro? Olha, o agro... Tem que se preocupar ou não? Tem, claro. A reforma, acho que todos os setores, independente, todos os setores têm que se preocupar, porque o impacto, e para alguns setores vai ter um impacto diferente, outros vão ter determinado tipo de impacto. Então, assim, até depois nós podemos falar um pouco mais, bem aprofundado, né, sobre reforma. Sim. Mas para principalmente essa transição, né, que é o período de transição aí, que a partir de 2026 ela começa, a gente já tem a dificuldade hoje. Eu sou contador, né, de formação, e a gente já encontra essa dificuldade do próprio escritório já manter já toda essa estrutura, ou o empresário que tem a contabilidade interna, que é buscar todos os benefícios que ele tem de planejamento tributário. Já é difícil agora. Já é difícil. Agora imagina só, com novas obrigações acessórias que ele vai ter que cumprir, com tudo que vai impactar a reforma. Então, assim, já temos o antigo e tem o novo. O antigo, a gente vê o impacto que tem hoje na questão da reforma. Por que está tendo essa reforma? Porque é um impacto. A nossa carga tributária é uma das maiores hoje do mundo. Sim. Então, ou seja, a gente já tem esse impacto. Estamos fazendo uma reforma, e vai ter reforma da reforma da reforma, que ainda tem um monte de coisa para aprovar. Mas o que acontece, Johnny? Além disso acontecer, nós temos já o princípio da não cumulatividade, tudo aquilo que já está implantado, que ainda já tem um monte de oportunidade. Então, um dos trabalhos que a gente faz aqui, que muitas empresas ainda não faz, que é o ECREDAC, que é a recuperação de crédito de saldo credor, que está lá na GIA, que é um dinheiro que você paga lá, você está pagando imposto de renda desse dinheiro. Tá? Muitas empresas não fazem. E esse é o modelo antigo. E o que você está querendo dizer é que
até 2032 o modelo antigo ainda vai ser possível. Depois disso... Aí vai ter... A gente também estamos estudando, eu tenho uma equipe lá do nosso escritório, que é inclusive a minha sócia, que é a Jéssica, né? Ela é mestrada... Sócia na vida e nos negócios. Na vida e no negócio. Ela é mestrada pelo IBET, ela concluiu agora o mestrado dela. Inclusive a tese dela foi sobre a reforma tributária, os impactos da reforma. Então nós temos um grupo de estudo, né, para identificar esses impactos, né, principalmente naquilo que nós trabalhamos, que é no âmbito tributário. E então, assim, por mais que você chegue lá em 2032, que você vai percorrer com os dois sistemas, né, até a transição, então eu vejo que a maior oportunidade para quem quer ingressar no âmbito tributário é agora. Porque daqui a pouco vai ter uma situação que é a reforma, todo mundo marco zero. Tá todo mundo no marco zero. Tá começando a reforma agora, tá se aprovando as leis. Então, ou seja, a oportunidade que eu tenho 22 anos no âmbito tributário, né? A Jéssica, mestrada, tem especialização de CMS, é mestre, né? No âmbito tributário. Cara, a reforma tá aqui. Para quem se formou agora e estudar, vai ter essa mesma oportunidade. E para o empresário? Para o empresário, para ele recuperar algo que ele tenha até 2032, ele precisa fazer isso até 2032 ou na sua visão antes. Depois de 2000? Então, tem que fazer até antes de 2032, mas depois de 2000, no novo sistema, o pessoal já está falando que a recuperação não vai existir, né? Ou até vai ser quase que vai ser bem menor do que tá podendo ser agora. Acredita-se que sim. Acredita-se que sim, né? Porque assim, ó, tem muita coisa a ser aprovada, Johnny. Então, assim, ainda tem os comitês para ser implementado. Tudo que nós falarmos em outro, nós estamos falando de Brasil, né? Sim. Então nós estamos falando esse agora... podcast gravado em 2025, em julho de 2025. Então não sei quando você vai assistir esse podcast, mas nós estamos no contexto de julho de 2025. E perfeito. E muitas das coisas da reforma, então assim, a gente ainda não tem essa dimensão. Eu estive na Itália e eu estava conversando com o pessoal lá italiano e falando sobre o âmbito tributário. Eles tiveram reforma lá também. Então, muito... A gente não entende, mas assim, parece que vai acabar a restituição, vai... Cara, eu entendo que sempre vai ter espaço para bons profissionais. O mercado, eu estou há 22 anos, muitas vezes se falaram que ia acabar o ECREDAC, que ia acabar a recuperação de PIS e COFINS. Eles foram mudando os entendimentos, foram mudando e as coisas até hoje tem muita oportunidade. Então, eu acredito que sim, vai melhorar muita coisa, tá? Vai se facilitar em alguns aspectos, mas, cara, sempre nós vamos precisar de tributarista, de contadores ali especializados. Por mais que a gente tenha... Outros países também, existe reforma que já foram feitas, né? Tem lá países que tem lá um imposto único, mas tem oportunidade. Então, assim, é cedo para nós falarmos, porque, assim... Se vai ter ou não, mas eu acredito que ainda muitas coisas ainda vão acontecer. Vão acontecer. Só pelo lado operacional já vai ajudar muito o contador, né? Com certeza. Eu vi um estudo recente que países subdesenvolvidos, não estou falando nem países desenvolvidos, eles passam por ano 200 horas em cumprimento de obrigações fiscais. O Brasil é mais de 1.500 horas por ano. Então, assim, a parte fiscal operacional... ela vai ser reduzida para a parte operacional. O que vai aumentar é a parte de consultoria, a parte de você entender um pouco mais os impactos da reforma. Então, o empresário precisa entender que o momento dele também ir atrás disso é agora. Por exemplo, sou um empresário do agronegócio. Eu não vou deixar para procurar o Altair depois, vou procurar agora. Eu sou um contador ou um profissional da área tributária. Eu não vou deixar para procurar o Altair depois, vou procurar agora. E se procurar agora, procura onde, Altair? Ou qual é o seu arroba? Onde que ele te encontra? Ó, meu arroba é Altair Heitor. Altair, né? Heitor com H? Com H. E Palim e Martins. Palim e Martins. P-A-L-I-N e Martins. Aliás, Martins, somos praticamente irmãos, né? Família Martins em peso. Ó, que sucesso, hein? Nós somos sócios. No Energy, né? E nós temos o mesmo sobrenome. Caramba, irmão. Irmão. Isso aqui vem de outras vidas. E presta serviço para vocês também. Então nós já estamos... Tá tudo certo, a gente tá tudo junto. Aliás, vocês fizeram um trabalho incrível lá pra gente, sempre super qualificados. Eu recomendo, quem não conhece ainda,
tem que conhecer o Altair porque ele presta serviço também para o maior ecossistema de contabilidade do Brasil, 10 mil clientes recorrentes, então a gente sempre tem pessoas boas próximas a nós. Altair, e falar em pessoas boas e próximas, hoje você é nosso sócio de um dos clubes, estava no Fire, está no Energy, você vem construindo a sua comunidade. Primeiro, por que você decidiu construir a sua própria comunidade? Porque agora você está muito empenhado em trazer esse movimento do agro, né? Ou seja, você quer trazer mais pessoas, mais empresários, você quer trazer produtores, você quer trazer fornecedores. O que é esse movimento que você está criando? Inclusive, que já tem um evento esse ano. Conta um pouquinho mais, porque a galera do agro quer entender quem você é, o sucesso que você tem, as pessoas que você acessa, a direção, o caminho que você está trilhando. Que legal. Johnny, assim, eu vejo que a comunidade ela tem um impacto, né? E isso eu senti aqui na minha vida, tá? Na minha empresa, nos meus negócios. A gente do interior, acesso, né? Muitas vezes você está em lugares, acesso a pessoas, acesso a ambientes. A comunidade proporciona isso. E muitas vezes, o que acontece? Nós temos uma mente, temos uma forma de pensar, temos uma cultura. E dentro da comunidade você pode trazer aquilo que você tem de melhor. Então, hoje, nós somos a maior consultoria do agronegócio. Mas se eu ficar só na minha consultoria, eu vou impactar os meus clientes, eu vou impactar os meus parceiros, mas eu vejo que nós temos muito mais para acrescentar dentro do agro. Tá? Hoje a gente não encontra uma comunidade que fala a linguagem do agronegócio, que fala a linguagem do produtor rural, que fala a linguagem, um ecossistema que pode ligar e trazer pessoas para se conectar. E dentro da comunidade que eu estou, né, que hoje impacta isso, eu tenho vivido isso, cara, eu sonho em trazer isso para o agro. E principalmente por estar hoje nas principais empresas do agro, desenvolvendo trabalho, prestando serviço, nós temos algo a acrescentar em outras empresas que muitas vezes não têm essa oportunidade e não têm voz. Então nós queremos ser essa voz, nós queremos trazer isso, nós queremos agregar valor para outros empresários, para outras pessoas do setor do agro, principalmente dentro do agro, empresários, parte contábil, que trabalha, tem contabilidade, especialista para o agro. Então nós podemos agregar valor para essa contabilidade dentro de uma comunidade. Então, para mim, hoje, o poder de transformação e a voz que a gente pode transcender o nosso ambiente, a minha bolha, que eu tenho, porque eu tenho uma bolha, que é a bolha da consultoria, aonde eu alcancei. Agora, com a comunidade, nós transcendemos isso. Então, vão atingir muito mais gente. É isso aí. E vai impactar muito mais pessoas. E o Brasil é agro, né? Falou, agro é pop, né? O agro é pop, o Brasil é agro. Imagina as oportunidades dessa comunidade, o impacto dessa comunidade. Eu falei recentemente, você estava lá, quando eu falei que a comunidade ela não é formada apenas pelo barulho que uma voz decide gritar, mas sim pela direção que todas as vozes decidem gritar juntas. Isso aí. Ou seja, qual que é o barulho que a gente vai fazer junto, né? Então, é muito legal ver esse movimento que vocês estão fazendo. Vocês vão fazer um evento em São José do Rio Preto, né? Sim, sim. Dia 6 de novembro, né? Que nós vamos falar junto lá. Já é o nosso pontapé inicial inicial. Vocês que têm uma comunidade forte, que já trabalham com esse ramo. E é legal que São José tem voo para São José, tem muita gente do agro que pode estar lá. Então, realmente começar a trazer mais pessoas desse movimento. E de ambientes, por que você decidiu, quando você decidiu pela primeira vez entrar no Fire, depois entrar no Energy, você, sua esposa, seu filho sempre está com a gente nos momentos de família. Por que você decidiu investir num ambiente forte? Conta um pouquinho para a galera que está assistindo sobre isso. Legal. A questão da ambiência, né? Tem um slogan, né? A ambiência muda a frequência. E eu gosto muito disso porque a frequência nada mais é do que a tua essência. É aquilo que você é. Né? Eu não preciso... Eu sou o Altair. Né? Quem é o Altair? Essa pessoa aqui, esse negão, né?
bonito, simpático. Essa é a minha essência. E o que a ambiência, muitas vezes, ela pode te transformar. Então, você está em conexão com pessoas que vai te levar para um próximo nível. Então, muitas vezes, né, tem um jargão que o pessoal fala que você representa 5 pessoas que estão ao seu lado, que estão andando com você. Então, hoje, eu como sócio do Johnny, começo a viver o ambiente onde o Johnny está. Cara, eu começo a ter uma frequência totalmente diferente. Eu começo a ter uma mudança da minha mentalidade, que é a metanoia, que é uma transformação da minha forma de ver, da minha forma de pensar. Não que vai mudar a minha essência. Eu sou o Altair, continuo sendo o Altair, um homem família, casado com a Jéssica, pai do Heitor, do Arthur, do Henrique, né, diretor sócio ali da Palim Martins, que tem. Essa é a minha essência. Tá? Cristão, né? Não vai mudar. Mas eu começar a participar de um ambiente onde te eleva, te muda a frequência, te eleva em termos de conhecimento, de mentalidade, é onde nós começamos. E uma desses momentos foi o meu posicionamento que, cara, eu não entendia que era um posicionamento, que era se posicionar, ser realmente, olha, finca a estaca aqui, você é isso. Você representa, mas não de ler um livro, Johnny. É de uma história construída de 20 anos, 22 anos aí de construção, de resultado, né? Então, assim, eu não peguei uma bibliografia e agora vou montar a mentoria, vou montar o clube. Não, você é empresário real. Eu sou empresário, eu vivo disso, né? Os meus números, os meus resultados, aquilo que a gente representa é fato. Então, essa é a minha essência. Então, o ambiente te eleva a isso. E essa mudança de mentalidade. E é por isso que você procurou ambientes fortes. Cara, E por isso que a gente está junto. Eu falo que é importante a gente entender que cada pessoa no ambiente, ela representa uma zona de potência. Então, cada pessoa é complementar. Aqui mesmo, nós temos algumas pessoas assistindo o nosso podcast, cada uma tem a sua habilidade, cada uma tem a sua zona de potência. E quando a gente está junto, a gente se fortalece, a gente multiplica esse alcance. Acredito também. Eu acredito muito nisso. E quando eu entendi também esse poder do ambiente, eu percebi que o empresário ele aprende com o empresário, e principalmente empresários reais. A gente, assim como vocês, nós somos empresários antes do mundo tradicional que entramos no mercado de educação. Então hoje, eu e o Altair, nós somos sócios do Fire Club, do Energy Club, dentro da liga da MLS, que é a Mentoring League Society, que é o maior ecossistema de educação executiva do país. Então, se você quer aprender com o empresário, como crescer, como se posicionar, como investir mais em vendas, em marketing, gestão de pessoas, cultura, processos, sistemas e por aí vai, você precisa aprender com o empresário. O empresário, ele, por mais que faça a formação técnica que baliza o negócio, é importante, ele muitas vezes não consegue aprender de fato o mundo real que acontece com o empresário, o divide dores, desafios, e a gente divide dores. Porque não é esse mundo de Disney que a gente acha, cara, é um mundo real mesmo, ou seja, um mundo que a gente fala, poxa, tem problema, tem desafio, tem perda de cliente, mas tem muito mais resultado do que desafio. E é por isso que a gente está junto dentro dessa liga. E caso você que é empresário, você queira entender um pouquinho mais, vai ter um QR Code do Fire Club, você clica ali, vai cair no nosso atendimento, a gente vai te explicar como é estar nesse clube de empresários para você entender um pouquinho mais. Altair, me fala agora, qual que você acredita que 3 características que o empresário precisa ter, que você vê em você e vê na sua esposa, vê nos empresários de sucesso do agro que você acredita que são características de empresários de sucesso, ou seja, quais são as 3 características? Acho que a primeira é aquilo que eu vivo, venda. Venda, para mim, é uma das primeiras características que o empresário ele precisa ter, ele precisa desenvolver. Então, aquele que não tem uma estrutura de venda organizada, ele já fica para trás. Então, venda, para mim, sempre foi um dos pontos que impulsionou o meu escritório. Então, a venda, ela transcende. Eu sou um vendedor desde criança. Eu comecei vendendo, desde moleque, eu já vendia sorvete, vendia Avon, vendia Natura, eu vendia. Né? E até porque eu vim, minha família, meus pais, né, Ana Maria, seu José, eram colhedores de laranja. Eles colhiam laranja, eles trabalhavam na roça.
e eu também fui para a roça. Né? Então, esse processo da roça, de venda, para mim, cara, né, entrou. E desde pequeno, então, eu fui entendendo que o processo é venda. Uhum. E aí, no meu escritório hoje, eu como empresário, continuo vendendo, tá? Eu amo vender, mas hoje uma venda mais estratégica, mas eu tenho um time de venda, então, e pelo que eu vejo dentro do agro, é venda. Venda hoje é aquele cara que bate a porteira lá da fazenda para vender, tira a bunda da cadeira e vai lá vender, ou põe a bunda na cadeira e vai ligar para fazer a venda. Então, assim, cara, venda é transformador. Então, eu vejo isso. É venda. Isso dos mais dois. Mais dois. Hoje é assim, ó, eu vou falar um pouco lá de nós também. Família. Família. Família, para mim, é outro ponto, assim, que transcende, porque eu faço tudo que eu faço hoje, ela tem uma essência por trás, que é a minha família, meus filhos, minha esposa, a minha empresa, que teoricamente é uma continuidade dessa família. Então hoje a família, eu vejo que é um outro ponto, e não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, Johnny. Uhum. E hoje eu vejo muitos empresários, eu participo de empresários que são CEO, de multinacionais, e depois ali no café nós começamos a conversar, trocar, presto serviço para grandes empresas. Tem muitos que não têm mais a família. Então, quer dizer, o cara atingiu todo o pico de... Cara, é um diretor, é um CEO, mas perdeu aquilo que é o mais precioso, que foi a família. Então, para mim, hoje, uma das essências é a família, que é a segunda, né? E aí, por último, e não menos importante, é aquilo também que eu acredito, que é Deus. Deus. Então, para mim, são, sabe, Deus para mim é fundamental. Cara, volto a falar de novo. Eu saí de um lugar, eu era uma família pobre, minha família era simples, pobre, negão. Tenho muito orgulho de ser negão, mas eu já tenho, de uma certa forma, uma desvantagem pela minha cor. E eu já passei por isso já. E muito que me levou foi Deus. Porque, às vezes, pela discriminação, pela circunstância social, pela realidade que eu vivi e que eu vivia. Então, Deus me ajudou a impulsionar. Deus me ajudou a acreditar em mim para que eu pudesse desenvolver, ser... sabe, aquele potencial de força, de energia, de motivação, que se eu fosse esperar do terceiro me motivar, eu estava enrolado. Até pelo ambiente que eu vim. Eu vim da roça, meus pais, família simples. Então, assim, não era um ambiente que tinha que me motivar. Mas, cara, Deus foi crucial. Então, comigo ali, ele foi, sabe, algo tremendo. Então, Deus, para mim, cara, é a minha base, é meu tudo. Jesus é minha pedra fundamental. Eu não tenho vergonha disso. Eu creio nisso. E eu atribuo isso também como parte do meu sucesso. Total. Eu também acredito nisso. Tudo nas mãos dele. E você falou uma coisa que eu gostei bastante também, que é uma característica, confiança, né? Quando você tem uma confiança que ela é inabalável, você falou assim, eu tô aqui, eu sou Altair, negão, bonito, né? Aí a Jéssica e o Rony falaram assim, porra, o cara é confiante mesmo, é isso aí, a confiança tem que ser inabalável. A confiança tem que ser inabalável. Mas eu falo, cara, a gente precisa, nada tira a nossa confiança. Se a gente perder a confiança, a gente perdeu tudo. E é por isso que muitas pessoas têm sucesso, porque elas confiam nelas mesmas e elas são intencionais. Como você mesmo falou, tem que ser intencional para gravar, para estar aqui. Cara, é intencionalidade. E o que você está construindo junto com a sua família, junto com o seu time, é muito bacana. Hoje, dentro do seu time ali, todos têm várias responsabilidades, mas se tem alguém que você honra assim, bastante, que você fala assim, putz, essa pessoa no meu time muito minha sócia, né? A principal. Johnny, começou comigo. Ela investiu na planta. Investiu na planta? Investiu na planta. Você já era bonito antes? Não, sim. Sim! Sim. Mas ela investiu na planta em todos os sentidos. Entendeu? Entendi. Em todos os sentidos, né? Então, ela, cara,
assim, eu honro muito ela porque esse fato de acreditar, cara, porque ela não recebeu herança, eu também não recebi herança. E nós construímos isso, tudo que nós temos hoje junto. Um acreditando no outro, investindo no outro. Ela investiu em mim, eu investi nela. Então hoje, do meu time hoje, a primeira pessoa é ela, né? Que eu atribuo assim, porque, cara, desde o início ali comigo, não é ela. Muito bom. E me fala um pouco sobre o seu filho, sobre... Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos, né? um O Heitor tem 18 anos, o Arthur que tem 16 anos e o Henrique que tem 13 anos. 12 anos, né? Vou fazer 13 agora. E meus filhos são o meu presente de Deus, né? E eles trabalham comigo. Os 3? Os 3 trabalham comigo. Qual a importância de ter filhos trabalhando com os pais? É mudança também de mentalidade. É não criar herdeiros, criar sucessores. É desde o início, desde pequeno, eu aprendi isso com meus pais. Então, desde pequeno, meu pai levava eu para a roça para buscar caixa, para apanhar laranja, para fazer um trabalho simples. E eu vi a importância de trazer os meus filhos junto. Então, desde pequeno, eu ia fazer qualquer coisa no escritório, pintar o escritório. Hoje eu não pinto, né? Mas lá atrás, eu pintava o escritório. Certo. Eu arrumava o negócio, eu arrumava taco. E quem estava comigo lá? Meus filhos. Que legal. Meus filhos estavam lá à noite, final de semana. Lembram meu pai... dessa época? Lembra? Eu lembro dessa época, tá falando que lembra mesmo. E não, tem um vídeo gravado, né? Porque às vezes eu falei, eu vou registrar aqui, são momentos nossos. Então, assim, a gente pintando o escritório, a gente trocando lá os tacos. Então, meus filhos hoje, por eles estarem hoje, ter prazer de estar trabalhando conosco, foi um cultivo. E não adianta a fruta não cai longe da árvore. Então, se você quer ter os filhos próximos, você tem que plantar, você tem que cultivar. E o cultivo não nasce... a planta, quando você planta lá uma laranja, uma soja, um milho, ela plantou hoje, não nasce do outro dia. Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser preparada, ela tem que ser cuidada. Então, então eu atribuo isso por eles estar envolvidos. Cada um hoje já está desenvolvendo uma área do escritório, já são responsáveis, tem pessoas que coordenam eles, alguns deles já estão desenvolvendo. Meu pequeno de 12 anos, ele fez uma arte esses dias lá, nós estamos querendo repaginar a nossa empresa, um posicionamento, tudo. Ele que fez a arte. Ele que fez a arte. Todo mundo, sabe, assim, e a arte dele foi escolhida para a gente representar. Então, que representa isso? Cara, é o maior presente. É algo, o filho criando a sua identidade já dentro da empresa. Então, é senso de pertencimento. Então, quando eles ali na frente já sabem o valor da empresa, participam de reunião estratégica, ouve coisas que, por exemplo, essa pessoa vamos ter que desligar. E já começa desde momentos como esse, que é um desligamento de um profissional, que tá ali, sabe que a vida não é só conto de fadas. Tem a hora que você vai ter que tomar a decisão de desligar um profissional. E para isso você tem que saber o porquê você está fazendo. Então participa disso, já começa a entender. Começa a entender o ambiente, né? Eu falo que o ambiente é o treino invisível que vai definir a sua performance. Boa. Eu vou marcar isso aí, Johnny. O treino invisível que vai definir a sua performance. Treino invisível. Esse é o ambiente, porque eu passei por isso também, né? Meu pai, ele me treinou, direto ou indiretamente, ele me treinou. Então, ali naquele ambiente que eu não sabia naquele momento por qual motivo eu estava ali, era um treino invisível que estava definindo a minha performance. Boa. E você levar os filhos, você falou um ponto muito interessante. Você é empresário, às vezes você acha o bonzão, a boa zona, tal, você é muito bom no que você faz, mas seu filho não aguenta nem pisar na sua empresa. Então, o que você precisa entender? Você precisa pegar as habilidades do futuro, se for do seu filho menor. O que ele fez? Qual a habilidade? Marketing. Pegou a habilidade do futuro e deixou o filho criar. Não é você pegar o seu filho e falar assim, porque eu preenchi uma nota fiscal na matricial, eu preenchi um balanço na mão, cara, eu vou fazer meu filho fazer a mesma coisa. Cara, primeiro, não cabe hoje em dia. Segundo, você não vai fazer o seu filho fazer um trabalho que não faz sentido para ele. Ele não vai ver sentido naquele ambiente. Só que se você fala assim, poxa, eu vou deixar ele criar, eu vou deixar ele se adaptar, eu vou mostrar para ele como, após um trabalho, tem
uma remuneração desse trabalho. Então, assim, aí as pessoas começam a entender, o filho quer trabalhar do lado do pai. Além do legado, que a gente fala assim, pô, deixar o legado, né? Que a gente passa por essa vida e deixa um legado para os filhos. Tem também uma coisa que as pessoas não percebem. O tempo de qualidade que você convive com o seu filho, pai e filho. Eu tenho certeza, Altair, você e a Jéssica, os seus filhos têm muito orgulho de vocês, viu? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que quando eles olham vocês tomando decisões difíceis, eles olham vocês buscando e trabalhando, eles consideram vocês grandes heróis da vida deles. Eu sei porque eu vejo meus pais e eu sinto isso, tá? Legal. E às vezes, muitas vezes os filhos falam, muitas vezes os filhos não falam. Sim. Mas eles sentem. Então pode ter certeza que eles têm muito orgulho do que vocês fazem por eles, viu? Eu sei porque eu, com uma posição de filho, eu posso te falar isso. E, Altair, agora você já gravou 2 podcasts comigo, então não vai repetir a resposta, que é a sua ambição do futuro, né? É a chamada ambimissão, é quase a sua missão com a ambição do futuro. Eu quero agora saber com a comunidade do agronegócio, onde que você quer chegar, assim, qual é a data, o número de pessoas, quem você quer plugar, o ecossistema. Me fala assim, como que você está vendo junto com a Jéssica e a sua família, como você está vendo essa via de oportunidade? João, eu sou sonhador, cara. E uma das coisas que começa a me inspirar é o sonho. Então, assim, além do sonho, vem execução. Então, cara, eu já almejo, assim, e já estamos trabalhando para que isso já aconteça. Primeiro, o clube. Uhum. Né? Então, já estabeleceu o clube. O evento para 2, 3 mil pessoas, legal, voltado ao agro. Legal. Sabe, aquele negócio assim para você trazer conteúdo, trazer, sabe, transformação. Conexão das pessoas. Conexão. Então, sabe, o evento assim para... Então, assim, são sonhos que nós temos para elevar essa comunidade, criar uma comunidade engajada, sabe? Então, eu vejo que são esses pilares que eu quero desenvolver, assim, como ambição, como meta, como aquilo que nós vamos alcançar e vamos atingir, sabe? Eu não tenho dúvida disso. Até porque se eu já estou vivendo isso e eu já consigo pisar em lugares como esse, eu não tenho dúvida que Deus tem algo a fazer através de nossa vida igual ou maior. Então, eu não tenho dúvida disso. Muito legal. Uma salva de palmas para ele. Aliás, é muito legal isso. Eu falo que a gente tem que se comprometer mesmo, tem que fazer um movimento grande mesmo. Nós começamos um evento com 28 pessoas, a gente vai fazer esse ano para 5 mil pessoas. Eu não tenho dúvida que essas conexões vão ser feitas por meio de eventos. E eu não tenho dúvida que nós vamos encher esse estádio, vamos hein? Encher o estádio não tenho dúvida. 2028. Eu creio nisso, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Eu vou fazer parte disso, isso aí, tá? Já estou fazendo parte e vou fazer parte disso. E isso vai acontecer. Tamo junto, viu? Gente, eu quero dizer mais uma vez para você que está assistindo esse podcast que você conhece o Altair, a maior referência do agronegócio em soluções, em recuperação de ICMS, em soluções tributárias. E não só isso, ecossistema. Ele controla o ecossistema, ele tem muita gente que ele conhece. Às vezes você fala, mas eu não trabalho com contabilidade, eu não sou especialista tributário. Mas o cara que controla a comunidade, controla a narrativa, ele controla tudo. E ele acessa muitos lugares que muitas vezes você precisa. Então o simples fato de você mandar uma mensagem para ele vai te ajudar. A gente está nesse momento de multiplicar o alcance, de quanto maior for o alcance do nosso conteúdo, maior a nossa voz alcançar a mente de muitas pessoas, maior vai ser o impacto. Então a gente quer chegar em muitas pessoas. Ele está à disposição. Altair, de novo, sua rede social? É Altair Heitor e Palim e Martins. Palim e Martins. P-A-L-I-N-E Martins. Altair, esse é o momento do chama na mensagem, para você deixar uma mensagem para as pessoas que assistiram esse podcast, deixar a mensagem final, inspiradora, motivacional, ou alguma mensagem que você queira realmente deixar para sua câmera, por favor. Boa. Família, a base, você pode chegar lá em cima no topo, mas o mais importante, chegue com a tua família. Eu acredito nisso e eu vejo que é a base para que a gente possa construir. Nós construímos para a família, então eu acredito muito nisso. E Deus. Deus é a base de tudo, é o princípio de tudo. Então eu poderia falar várias frases aqui, mas eu quero honrar a Deus, ao Senhor, por ter me permitido chegar até aqui
Eu tenho certeza que aquilo que ele vai construir com essa base, há outros degraus, há outros movimentos que nós vamos construir, então eu não tenho dúvida. Então, abra seu coração para que Deus possa estar falando com você, para que Ele possa estar realmente revelando o teu propósito. E eu creio que você tem um propósito, assim como eu tenho o meu propósito, o Johnny tem o propósito dele que está movimentando hoje. Eu só estou aqui hoje porque o propósito do Johnny está sendo cumprido. Você está cumprindo um propósito. Então eu acredito muito nisso. Obrigado, meu irmão. Que Deus multiplique muito na sua vida. Conta comigo, vamos junto. E parabéns mais uma vez. Aliás, número 1, hein? Primeiro e único 3 episódios, hein? Você lançou o desafio aí. Muito bom falar com todos vocês aqui no nosso podcast mais uma vez. Fortalece o canal, não se deixe de se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o seu like, seguir o Altair, conhecer mais um pouco do trabalho dele. Tamo junto, vamos continuar aqui nesse friozinho gostoso. Tamo junto, vai acabar com chama, né? 3, 2, 1, chama! Valeu! Bate palma!